conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o professor e pesquisador Eurípides Funes. Ele está em Caicó para lançar o livro Nasci nas Matas, Nunca Tive Senhor. Professor, qual a importância do livro, né? E o senhor chega a Caicó para lançar esse material aqui para a região do Seridó. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Como diz um amigo meu, bom dia para vocês, tudinho, né? Eu estou aqui, acho que é pela quarta vez que eu venho a Caicó, e dessa vez eu vim para participar do 6º Colóquio Nacional sobre Sertões, História dos Sertões. Ontem participei de uma mesa sobre comunidades quilombolas e hoje um lançamento, uma conversa informal e o lançamento desse livro, que é resultado da minha tese de doutoramento sobre comunidades quilombolas no oeste do Pará, na Amazônia brasileira, né? Nos rios Curuá, Erepecuru, os Mecióbidos, Oriximiná, Santarém, por aí um pouco do que trata esse livro, né? E já fiz alguns lançamentos também em vários lugares, já fui às comunidades que eu pesquisei, devolvendo a elas, né, o livro agora, e, enfim, é um pouco nesse sentido que hoje vamos conversar sobre história, memória e falar do livro que eu acabei de lançar o ano passado. Falar no livro, né? O livro trata exatamente dessa questão das memórias, sobretudo de parte da região norte. Que importância tem e o que é que o livro trata especificamente da região norte? O livro ele fica, primeiramente, a importância dele, né? Que ele trata de uma região que até então era percebido como espaço de indígenas, e de repente a gente se depara com centenas de comunidades quilombolas. Fica na parte do oeste do estado do Pará, né, rumo mais para o norte, rumo às Guianas, né, hoje nós chamamos de Guiana Brasileira também, e os quilombos daquela região, que são chamados mocambos, né, esses mocambeiros circulavam também nas fronteiras dessas Guianas, né? Como diz, os mocambeiros da Guiana de Suriname também circulavam para o lado brasileiro. E a mediação entre os mocambeiros daqui e os do Suriname, da antiga Guiana holandesa, era feita pelas populações indígenas. Então ela trata especificamente dessa região, né, do oeste do Pará, de comunidades que se constituíram no final do 18, século 19, e muitas delas nunca sequer foram atacados, né, por expedições punitivas. Havia atritos entre índios e quilombolas, porque os quilombos se sobrepunham às territorialidades indígenas, então havia muitos atritos, mas também muitas práticas de solidariedade e de troca de saberes entre os povos indígenas e os povos do Mocambo, aquela região ali. Que relação o senhor encontrou, por exemplo, dessas comunidades quilombolas e as demais da região norte com as daqui do Nordeste, sobretudo aqui da região, por exemplo? Em termos de contatos, né, assim, não. Né, nem mesmo entre as comunidades quilombolas do oeste do Pará, dessa parte que é chamada Baixo Amazonas, e da região do Salgado, do Estuário ou de Marajó, contatos não havia. Naquele momento. Hoje sim, porque existe, né, as associações de remanescentes de quilombos, que começou a se organizar no Rio Trombetas e Rio Erepecuru, depois foi criado um estadual e hoje já tem nacional. Então hoje tem, nesse sentido, tem vários contatos de lideranças mocambeiras. Mas o que é mais interessante é que nessas comunidades do século XIX há a presença de nordestinos. Muitos que migraram para aquela região e subiram foram para a região das ilhas, né? E no Pacoval, no Rio Curuá, a senhora que era a rainha de Congo, ela era filha de cearenses. Então, muitos cearenses, durante o século XIX, da Grande Seca, né, migram para aquela região. E, às vezes, começam também a se estabelecer junto a esses mocambos. Então, a presença de nordestinos nesses mocambos se dá, não no processo de constituição, de fugas, mas, posteriormente, eles chegam e se estabelecem naquela área ali. E são comunidades que obtiveram sucesso com essa migração aqui do Nordeste para aquela região? Não, ela não tem sucesso não em função dessa migração, tá certo? Mas hoje naquela região era um movimento bem organizado
E ali, no Rio Trombeta, nós temos a primeira comunidade quilombola titulada no Brasil, que foi em 1995, que é a comunidade da Boa Vista. Depois, no ano seguinte, mais 2 comunidades quilombolas conseguem o título de propriedade da terra, que essa é a grande questão. Às vezes a comunidade é reconhecida como quilombola, mas não titulam as suas propriedades, né? A posse da terra eles têm secularmente. Agora, a propriedade da terra é o grande embate que está se colocando para todas as comunidades quilombolas do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Norte, tem 20 comunidades em processo de reconhecimento e tem apenas uma titulada, com a propriedade titulada, que é de Boa Vista, né, dos Pretos, aqui em Parelhas, né, que é do Sebastião. Então, eu acho que essa é a luta que se coloca, né? E o sucesso, vamos dizer assim, depende muito da sua capacidade de organização e de resistência, hoje, principalmente frente ao grande capital. A mineração, o agronegócio, madeireiras e por aí vai, né? Essas lutas que o senhor se refere aí, elas carecem também de políticas públicas? Por exemplo, os governos poderiam atuar mais? Eu acho que sim, porque o estado do Pará é onde tem o maior número de comunidades quilombolas com terras tituladas, propriedades tituladas, né? Agora, dia 20 de novembro, eu estava em Belém e o governador do estado entregou 16 títulos de propriedade coletiva da terra para, né, as comunidades, aquelas terras que se incidem sobre terra do estado, que eu acho que é algo que todos os estados poderiam fazer, porque tem as terras que incidem sobre a União, terra da União, reservas biológicas, enfim, né, parques. Então, aí é mais complicado, porque há uma demanda maior, de uma burocracia maior em relação ao governo federal. No entanto, que eu gosto sempre de dizer, não basta doar a terra, né, titular a propriedade, tem que se buscar políticas públicas, né, de cooperativismo, de incentivo à agricultura familiar, né, da comercialização do produto, por exemplo, pegar os produtos das comunidades quilombolas e passar para a merenda escolar do município. Então, na saúde, na educação, como eu gosto de dizer, não basta você criar uma escola, um prédio, numa comunidade quilombola, né? Há uma diferença muito grande entre educação para os quilombolas e educação quilombola. O que precisa se fazer é uma educação quilombola, que ela é mais inclusiva, tanto do ponto de vista da historicidade da comunidade, mas sobretudo também no que diz respeito às práticas culturais, às memórias, às noções de territorialidade, de sentimento de pertença. Então isso fortalece, né, essa historicidade destes que construíram esse espaço que era possível ser livre, que são os quilombos ao longo do século XVIII e século XIX. Professor, aqui na região Nordeste e sobretudo nessa região onde nós estamos, a discussão aqui é sertão, né? Um pouco diferente da discussão lá no Norte, mas também com algumas semelhanças. Há uma importância também de se discutir as questões do sertão aqui no Nordeste? Eu acho que sim, não resta a menor dúvida, né? São realidades distintas, tanto do ponto de vista espacial como do ponto de vista ambiental. Então aqui a realidade é outra, né, do ponto de vista ambiental, né? Então as demandas são outras também para essas comunidades quilombolas, né? E hoje aqui, lá onde eu estou trabalhando, no Rio Trombeta, o grande impacto ali é com a mineração de bauxita, que estão fazendo um estrago ambiental e social muito grande em madeireiros e o agronegócio. O agronegócio também está aqui, né? Então, por outro lado, aqui no Nordeste já se puxa uma discussão sobre as energias eólicas, né, que tem impactado muitas comunidades, principalmente comunidades, por exemplo, conheço uma no Ceará, que é o Cumbe, que é uma comunidade quilombola, que tem impactado com a energia eólica, porque as hélices e toda a estrutura foi firmada nas dunas. E as dunas ali é um lugar de lençóis freáticos, de água doce para as comunidades. Então o impacto é maior nesse sentido ambiental, mas também há impactos outros, como também, às vezes, a retirada de pessoas que estavam ali para a instalação da energia eólica, né? Aquele barulho da hélice é danoso, né, para a saúde humana, mas também para o ambiente. Muitos pássaros batem na hélice, morrem. Quando esse equipamento vai para dentro do mar, há um impacto gritante, porque afeta, né, o setor pesqueiro, as comunidades pesqueiras que vivem da pesca, né, que vivem de mariscar
e de repente a usina se estabelece ali e isso dificulta. E qual é o retorno social para essas comunidades? Até agora nenhum. Nem mesmo a redução da conta energética da energia. Né? Essa discussão eólica, aqui no caso do Nordeste, não está só no litoral. A cada dia que se passa, está chegando também ao interior, ao sertão. Essa discussão para o sertão também é preocupante? Também. Eu acho que essa é uma coisa de litoral e sertão. Né? Primeiro, o sertão é em oposto ao litoral, mas nesses momentos, essas questões, né, perpassam essas questões, toda essa região, onde sertão e litoral se juntam numa mesma problemática, no mesmo enfrentamento. Ok, professor, aproveitar a oportunidade, o senhor está aqui visitando o curso de pós-graduação em História dos Sertões. Do ponto de vista acadêmico, qual é o objetivo, a importância de um curso como esse, discutir sertão para a classe acadêmica? Olha, eu acho isso muito interessante. Eu estive aqui no nascedouro desse programa, né? Acompanhei as discussões desse programa, né? A elaboração da proposta e tenho acompanhado. Né? Na verdade, isso é muito importante porque é o primeiro curso de pós-graduação que se instala no sertão do Seridó, mas de forma geral no sertão, porque tinha Campina Grande, que eu acho que era o único daqui da região, era Campina Grande. Depois cria-se o de Seridó. Hoje você já tem, em Mossoró você tem, né, em Crato e outros lugares do Ceará, você já tem esses cursos. Mas é importante isso, porque de uma certa forma descola uma produção historiográfica que está mais vinculada ao sertão, ao litoral, aos grandes centros urbanos, né? E parece que esses cursos de pós-graduação que estão nos grandes centros, eles estavam de costa para as realidades sertanejas. Então, acho que agora, quando se volta para cá, há um alargamento do campo historiográfico, né, em todo o sentido, em todas as suas dimensões, e isso é muito importante, não só para a região, para a historiografia local, mas, sobretudo, para a historiografia nacional também, né, que faz com que as pessoas enxerguem melhor, né, esse outro Brasil, que era o Brasil distante, Brasil profundo, né, e hoje a gente percebe que ele não é tão longe, não tão profundo, como se pensava na historiografia mais marcada, datada, né, do século passado. E a longo prazo, né, o que dizer dessa discussão do sertanejo? Vamos ter, sobretudo, benefícios aqui para a região nessa discussão? Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro grande benefício que se tem é... Esse barulho está vindo de lá. Eu acho que os efeitos, os desdobramentos já acontece, primeiro na qualificação do pessoal, não só dos que atuam na universidade ou nos cursos superiores, mas na rede de ensino. Então, acho que esse é o grande retorno. Basta começar a perguntar aonde estão os egressos do programa de pós-graduação daqui, né, do sertão, do Seridó, aqui do SERES. Né? Por outro lado, eu acho que também estimula as pesquisas, estimula a produção, a escrita. Então, acho que esse é um grande benefício, porque ela agrega uma série outra de ações, né, que mostra a questão da inserção social que o programa tem no espaço em que ela atua. Não só o termo de Caicó, mas todos os, vamos dizer assim, entre aspas, os sertões do Caicó, os sertões do Seridó, né, porque tem gente de todos os municípios que estão aqui. Então, o retorno social é muito grande nesse sentido, né? E o campo de pesquisa alarga, né? Então... Muito bem. Eu nasci nas matas, nunca tive senhor. O senhor pretende lançar em outras regiões além do Seridó? Meu caro, já foram lançados em várias cidades, né? E em várias universidades, né? Eu comecei pela Universidade Federal em Fortaleza, né? Também no Cariri, na URCA, no Crato. Depois comecei na Universidade Federal do Pará, campus de Belém, campus de Cametá, no Baixo Tocantins. Depois fui para UFOP, em Santarém, e ali Alenquer, Óbidos, Oriximiná, para todas as comunidades daquela região. Já fui também a São Luís, Teresina, né? E agora acho que estou aqui. Acho que já foram vários lugares onde esse livro já foi lançado. A primeira impressão já foi esgotada, né? Estamos aqui na segunda impressão,
que também já está sendo esgotado. Então, eu acho que... Porque, não que eu tenha vendido tudo, você entendeu? Mas é que eu também tenho, para as comunidades quilombolas, para lideranças quilombolas, para as escolas quilombolas, o livro não é vendido, ele é doado. A gente tem feito um pouco essa doação. Professor Eurípides Funes, parabéns pelo trabalho, seja bem-vindo aqui à região do Seridó. Obrigado pela entrevista, mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Eu acho que tem uma informação que o Joel ontem falou comigo, né? Que eu também trabalhei num grupo chamado Fronteiras, coordenado pelo professor José Maria Valquenda del Rio, da Universidade Pablo Olavide de Sevilha. E esse grupo atuou na pesquisa na região da fronteira tríplice, Brasil, Peru e Bolívia. No caso do Brasil, no município de Assis Brasil, no lado peruano, no município de Inhapari, e no boliviano, São Pedro de Bolpebra. E a gente conversava, né, porque ali, nessa região de Assis Brasil, e algumas vezes até mesmo do lado boliviano, peruano, nós encontramos muitos nordestinos, em especial daqui da região, né, de Jucurutu e Triunfo. Eu conversei com senhores já que chegaram ali por volta de 1940, a partir de 42, 43, 45, até 43, aliás, onde eles iam como soldados da borracha, né? Alguns não iam alistados, iam por conta própria ou recrutado por parentes, né? Chamado por parentes que puxavam eles, que eram donos de seringal. Muitos do Jucurutu já chegavam lá, portanto, no seringal de um primo que vivia lá, né? Mas é muito interessante a história dessas pessoas, né? Quando eles narram, que é o problema da saudade, né? Saudade dos seus que ficaram aqui, saudade da comida, saudade de tudo que tinha de bom aqui. Mas a vida era muito difícil, porque tem a seca de 42 aqui, né? Então eles foram, alguns de livre e espontânea vontade, foram para essa região trabalhar com seringa. E outros, né, chegaram na condição de soldado da borracha, mediante um recrutamento, até poderia dizer um recrutamento forçado. Quando eles chegam lá e caem nas estradas da seringa, né, que é um caminho que liga uma seringueira a outra, quando eles vão extraindo o látex, né, eles vivenciam o seu dia a dia, trabalhos altamente coercitivos, que poderíamos chamar de um trabalho escravo contemporâneo.